Olá pessoal, na primeira parte da nossa aula de hoje, falamos sobre permutação simples e permutação com repetição. Agora, vocês irão aprender sobre arranjo e combinação. Aqui com vocês, professor Wallace Duarte e professor Robson Monteiro. Para começar então, vejam a seguinte situação que envolve a análise combinatória. Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, aqui chamados de A, B, C e D, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Aqui, pessoal, a gente pode usar o diagrama da árvore de possibilidades para responder essa questão. Está aí desenhado o diagrama com todos os resultados. Então, cada possibilidade representada no diagrama corresponde a um agrupamento ordenado de duas pessoas escolhidas entre as 4 possíveis, entre os 4 candidatos, certo? Então aqui, olha, eu tenho todos os resultados possíveis, beleza? Notem, por exemplo, que o par ordenado AB é diferente do par ordenado BA. No primeiro caso, no par ordenado AB, o síndico é a pessoa A e o subsíndico é a pessoa B. No segundo caso, no par ordenado BA, o síndico que é a pessoa B e o subsíndico que é a pessoa A. Então, é o contrário. Então, aqui, pessoal, a ordem dos elementos importa. Beleza? Podemos resolver também pelo princípio fundamental da contagem. Se eu tenho, para escolher o síndico, 4 opções, e aí, uma vez que já foi escolhido o síndico, sobram 3 pessoas, 3 opções para o cargo de subsíndico. Então, basta multiplicar 4 vezes 3, que é igual a 12, certo? Então, esse exemplo que eu acabei de mostrar no slide anterior é um modelo para agrupamento ordenado chamado arranjo simples. Veja a definição aí de arranjo. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo desses n elementos, tomados ou agrupados P a P, com P menor ou igual a n, qualquer agrupamento ordenado de P elementos distintos escolhidos entre os n elementos existentes. Então, a quantidade desses arranjos é denotada pela seguinte fórmula. E a gente vai ler assim, vai representar pela letra A e com os índices n e p, e vai ler arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por, abre parênteses, n menos p, fecha parênteses, fatorial. Certo? Nós podemos, então, fazer o mesmo exemplo pela fórmula de arranjo que a gente acabou de ver. Então, olha só, arranjo de 4 pessoas agrupadas de 2 a 2, certo? Porque eu tenho 4 pessoas para escolher aí, uma como síndica e a outra como subsíndica, é igual a 4 fatorial dividido por, abre parênteses, 4 menos 2, fecha parênteses, fatorial, que é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Para simplificar aqui, olha, eu vou fazer 4 fatorial igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, porque aí eu posso cortar o 2 fatorial do numerador com o 2 fatorial do denominador. Eles se anulam. Então, 4 vezes 3 igual a 12. Ok, pessoal? Então, vamos resolver mais um exemplo usando tanto o princípio fundamental da contagem quanto a fórmula de arranjo, beleza? A senha de um cartão magnético bancário usado nas transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas, entre as 26 do alfabeto. Neste caso, não vamos diferenciar minúsculas de maiúsculas, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos, entre os 10 do nosso sistema de numeração. Quantas senhas podem ser criadas? Então, olha só. Aqui nós precisamos determinar a quantidade de sequências de agrupamentos ordenados formados por 5 elementos, sendo que os 2 primeiros são letras distintas e os 3 últimos são algarismos distintos. Isso foi dado pelo problema, certo? Então, vocês têm que entender o seguinte. Por exemplo, a senha
WD127 é diferente da senha DW712. Porque, mais uma vez, a ordem dos elementos aqui importa. Por isso que a gente fala que arranjo é um agrupamento ordenado. Beleza? Então, vamos resolver primeiro pelo princípio fundamental da contagem. A gente sabe que os dois primeiros elementos são letras. Então, para o primeiro elemento, eu tenho 26 opções. Para o segundo elemento, como eu já usei uma letra, eu só tenho 25, uma vez que as letras têm que ser distintas. Os três últimos elementos são algarismos. Então, eu tenho, no caso aqui do terceiro elemento, 10 opções. Para o quarto, 9 opções. E para o quinto, 8 opções. Então, pelo PFC, basta multiplicar tudo. 26 vezes 25, vezes 10, vezes 9, vezes 8, que é igual a 468 mil senhas possíveis, certo? Agora, calculando pela fórmula de arranjo. Eu tenho, então, no caso das letras, um arranjo de 26 elementos, dos quais eu vou escolher 2, beleza? E no caso dos algarismos, um arranjo de 10 elementos, dos quais eu vou escolher 3. Então, eu vou fazer arranjo de 26 elementos, dos quais eu vou escolher 2, vezes arranjo de 10 elementos, dos quais eu vou escolher 3. Jogando na fórmula, nós vamos ter, então, 26 fatorial dividido por, abre parênteses, 26 menos 2, fecha parênteses, fatorial, vezes 10 fatorial dividido por, abre parênteses, 10 menos 3, fecha parênteses, fatorial. Resolvendo as operações aí com fatorial. Mais uma vez, nós vamos tentar sempre simplificar. Olha só aqui, ó, 26 fatorial dividido por 24 fatorial, certo? Porque 26 menos 2 é igual a 24. Para facilitar, então, eu vou abrir o 26 até o 24 fatorial. Então, 26 fatorial é o mesmo que 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Porque aí eu posso cortar 24 fatorial com 24 fatorial, beleza? A mesma coisa aqui nessa outra parte. 10 fatorial é o mesmo que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que eu abri até 7 fatorial? Porque no meu denominador eu tenho 10 menos 3, que é 7 fatorial. Então, da mesma forma, dá para simplificar e cortar aqui, beleza? Então, sobra 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que a gente já sabe, e dá um total de 468 mil senhas possíveis para serem criadas. Certo, pessoal? Agora, pessoal, vejam uma outra situação da análise combinatória. Quando termina o treino, Karine costuma tomar uma vitamina com leite na lanchonete da academia. Numa tarde, a lanchonete dispunha das seguintes frutas: abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. De quantas maneiras distintas Karine pode pedir sua vitamina misturando exatamente duas dessas frutas? Então, ela vai escolher uma vitamina com 2 frutas e tem 6 frutas disponíveis para isso, certo? Representando aí as possibilidades de mistura, eu criei essa tabela. E aí, por exemplo, escolher mamão e banana nessa ordem é o mesmo que escolher banana e mamão nessa ordem, tá? Não faz diferença. Por quê? Para determinar o sabor da vitamina, não importa a ordem das frutas. Então, aqui, ó, mamão e banana é o mesmo que banana e mamão, beleza? Então, cada escolha consiste em um agrupamento não ordenado de 2 frutas escolhidas entre as 6 disponíveis. Aí nós dizemos que cada uma das possibilidades é uma combinação de 6 frutas tomadas 2 a 2. Então, aqui na combinação, a ordem não importa. Lá no arranjo vocês viram que a ordem importa, beleza? Olha só, se a gente calcular pelo PFC, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos, pelo PFC, contar o número de agrupamentos ordenados de 2 frutas. Então, a primeira escolha de fruta, eu tenho 6 opções. Na segunda, eu tenho 5. 6 vezes 5, 30.
Porém, esse cálculo aí inclui escolhas repetidas, tá? Está repetindo aí, ele está considerando banana e mamão como diferente de mamão e banana, certo? Como está repetido, está contado duas vezes, nós temos que dividir por 2. Então, o número de combinações possíveis é 30 dividido por 2, que é igual a 15. São as 15 aí representadas na nossa tabela. Beleza? Então, pessoal, essa situação que eu acabei de mostrar é um modelo para o agrupamento não ordenado que a gente chama de combinação. Veja aí a definição de combinação. Dados n elementos distintos, chama-se combinação desses n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos escolhidos entre os n elementos existentes. Então, a quantidade dessas combinações vai ser denotada aí pela seguinte fórmula. Nós vamos usar aí a letra C como representação, né, e os índices NP, e vamos ler da seguinte maneira. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por, abre parênteses, n menos p, fecha parênteses, fatorial, vezes p fatorial, certo? Vamos calcular então o exemplo anterior pela fórmula de combinação. Então, lá nós temos a combinação de 6 frutas tomadas de duas em duas, certo? Então, nós temos 6 frutas para escolher duas, para fazer a vitamina. Então, vai ser 6 fatorial dividido por, abre parênteses, 6 menos 2, fecha parênteses, fatorial, vezes 2 fatorial. 6 menos 2 dá 4, né? Então vai ficar 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu vou tentar simplificar para facilitar a minha vida. Então, 6 fatorial pode ser escrito como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí aqui eu já fiz isso para poder simplificar e anular aqui, ó, porque 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1, então eu posso cortar. 2 fatorial é 2, então vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2, que é 30 dividido por 2, que é igual a 15. Né? Nós já vimos que há 15 possibilidades aí de vitaminas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer mais um exercício envolvendo combinação. Em uma classe de 30 alunos, pode-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação discente na escola. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Aqui a ordem de escolha dos alunos não importa, porque dentro da comissão eles não têm funções diferentes. Se na comissão tivesse função de presidente, vice-presidente, secretário, por exemplo, ia importar. A gente teria que fazer por arranjo e não por combinação. Então, cada comissão corresponde a uma combinação dos 30 alunos, tomados 3 a 3, uma vez que a ordem não importa. Por exemplo, escolher os alunos Gabriel, Amanda e Eduarda é a mesma coisa de escolher Amanda, Eduarda e Gabriel. Ou de escolher Gabriel, Eduarda e Amanda. Beleza? Vamos calcular então primeiro sem a fórmula. Primeiro, nós vamos contar o número de maneiras de escolher 3 alunos entre os 30 disponíveis, certo? Levando em conta a ordem de escolha. Primeiro a gente vai levar em conta a ordem de escolha. Então, para a primeira vaga, eu tenho 30 alunos disponíveis. Para a segunda, como eu já escolhi 1, eu tenho 29. Para a terceira, como eu já escolhi 2, eu tenho 28. Então, pelo PFC, 30 vezes 29 vezes 28 é igual a 24.360 maneiras. Só que aqui a gente está levando em conta a ordem de escolha. Então, por exemplo, Gabriel, Amanda, Eduarda, e Amanda, Eduardo e Gabriel estão sendo contados aqui como coisas diferentes, e não é, certo? Então a gente tem que prestar bem atenção por causa disso, para não errar. Como a ordem não importa, nós temos que determinar o número de ordem possíveis para escolher 3 determinados alunos. 3 determinados alunos escolhidos. Entre eles, também há algumas maneiras de escolha, certo? De determinar a ordem. Então, se são 3 alunos, é só a gente fazer 3 fatorial. E 3 fatorial todo mundo sabe que é 6, correto? Então, para eu chegar na resposta final, basta fazer a seguinte operação. 30 vezes 29 vezes 28 dividido por 6. Aí a gente tem 4.060 combinações, certo? Para formar aí essas comissões. Fazendo pela fórmula de combinação, nós temos o seguinte. Combinação
de 30 elementos tomados de 3 a 3 vai ser igual 30 fatorial dividido por 30 menos 3 fatorial, né, vezes 3 fatorial. Isso é igual a 30 fatorial dividido por 27 fatorial vezes 3 fatorial. Aí, pessoal, mais uma vez, simplificando aí, tá? Para facilitar a nossa vida, 30 fatorial é o mesmo que 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Então, aí eu vou simplificar aqui, ó, vou cortar 27 fatorial do numerador com o denominador, certo? Então, eu vou ter 30 vezes 29 vezes 28 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Beleza? Isso vai dar 24.360 dividido por 6, e aí nós temos 4.060 comissões distintas, como a gente já havia calculado. Certo? Então é isso, pessoal. Aqui nesse slide tem um resumo de tudo que a gente viu na aula de hoje sobre análise combinatória. Permutação, arranjo e combinação. Então, vocês têm que prestar atenção na hora de resolver o exercício para não errar. Que horas que eu vou usar arranjo? Que horas que eu vou usar combinação? Então, vamos entender direitinho. Ó. Vamos fazer um resumo e uma análise de tudo que a gente viu. Então, olha só. O número de objetos é igual ao número de posições? Se for sim, eu vou usar permutação. Por exemplo, nas questões lá das fileiras, né, de uma sala de aula. Se eu tenho lá 4 carteiras para 4 pessoas ocuparem as carteiras, então o número de objetos é igual ao número de posições, certo? Então, nesse caso, eu vou usar permutação. Ah, não é. Se não for, eu vou ter que usar arranjo ou combinação. Vou usar arranjo e combinação quando? Aí eu tenho que verificar uma questão. A ordem dos elementos importa? Se a ordem dos elementos importa, eu vou usar arranjo, que é o caso que a gente viu lá na questão da escolha do síndico e do subsíndico. Beleza? Agora, se a ordem dos elementos não importa, eu vou usar a combinação, que é o caso do exemplo da vitamina de frutas da Karine. Certo? Então, pessoal, agora é hora de praticar. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.